isso. É um sábado bem atípico, né? Feriado, o coral cantando, mas como o Thiago falou aqui, a surpresa também é minha. Eu achei que ia ter bem menos audiência a igreja hoje. Eu vou começar a mensagem dessa manhã contando uma história para vocês que talvez vocês conheçam aí de filmes, talvez da escola, porque eu lembro de ter estudado isso vagamente na escola, mas ela tem uma aplicação muito boa e ela vem assim corroborar para a mensagem dessa manhã. Quem aqui já assistiu, e eu acho que deve ter mais ou menos uns 3 ou 4 filmes, o filme Titanic? Eu assisti 2 versões dele, essa última com Leonardo DiCaprio, mas assisti uma mais antiga. A história do Titanic é uma história bem interessante, muito contundente. E eu quero que vocês ouçam, né, aqueles que talvez tenham se esquecido. O filme não dá detalhes, né? Isso aí só se a gente for recorrer aí a historiadores, a reportagens da época para ter mais acesso a isso. O ano era 1911 e o meio, né, de viagem transatlântica da época era os navios, né, os navios de cruzeiro. E havia 2 grandes empresas que elas competiam, não é, entre elas assim para ter essa demanda das viagens intercontinentais. Uma delas, a White Star Line, ela resolveu então dar um pulo à frente disso tudo. Ela decidiu construir três navios de uma mesma classe. Que esses navios eles seriam diferentes de todos os outros. Eles teriam proporções bem maiores, teriam acomodações mais luxuosas, teriam a melhor engenharia naval da época. E esses navios, eles foram batizados de Olympic, Britannic e Titanic. Seriam os três navios da época. E assim, eu acho que casualidade, coincidência não existe. Mas vamos usar esse termo. Por coincidência, nenhum desses navios, após ter recebido a comenda ou ter sido lançado ao mar, ele teve uma vida de navegação muito grande. Mas o que mais chamou a atenção foi o naufrágio do Titanic. E esse navio, até anotei aqui para não esquecer de nada. Esse navio, eu adotei alguns dados técnicos dele. O início da construção não é muito precisa, tá? Mas foi ali no início de 1911. E a quilha, né, ela foi inaugurada e foi fundada em 31 de maio de 1911. A conclusão e a construção no mês de abril de 1912. E apesar de ter sido concluído no início do mês, no dia 12 de abril,
esse navio ele já teve a sua viagem inaugural. Ele tinha 269 metros de comprimento. Hoje, se a gente for comparar com os navios transatlânticos da época, parece de agora, parece nada. Mas na época, ele superava o maior navio da época, né, o maior transatlântico da época, em quase 50 metros a mais de comprimento. Ele tinha uma tonelagem bruta, né, de 46.328 toneladas. Então imaginem só o que tinha de aço esse navio. Os motores, eles ultrapassavam 12.000 cavalos de potência cada motor. Eu não vou dar maiores detalhes aqui. Ele tinha uma velocidade de 24 nós. Isso era surpreendente para a época. Ele navegava quase 50 km por hora. Então, tinha, né, a capacidade de transportar 3.542 passageiros. A classe a qual ele pertencia, ela era a classe Olympique, né, que um dos navios foi batizados com esse nome. O seu custo hoje, se fosse ser atualizado, né, ele daria para comprar um dos maiores transatlânticos de hoje, para vocês terem uma ideia. Os melhores engenheiros da época estavam envolvidos nesse projeto. Para a viagem inaugural, foi escolhido o comandante mais capaz, né, que fazia parte ali dos oficiais da White Star Line. Os melhores suboficiais, a melhor tripulação foi escolhida para tripular, para comandar esse navio. Mas infelizmente na madrugada, não é, de 14 de abril, 14 para 15 de abril de 1912, não é, esse navio ele colidiu em um iceberg e naufragou. Naufragou e ali existe, né, uma pequena discordância entre as narrativas históricas, mas então eu não vou arredondar, né, mais de 2.200 pessoas, né, faleceram nas águas geladas ali do Atlântico. Mas por que, Alexander, que tu tá falando de tudo isso? Nós temos ali uma obra da engenharia da época. Um estaleiro inteiro foi assim deslocado para fabricar esse navio. Os melhores engenheiros trabalharam no projeto, na execução desse navio. A melhor tripulação foi designada para operar esse navio. Mas infelizmente uma tragédia ela aconteceu. Nós conhecemos a história. Há várias teorias especulativas sobre por que o Titanic ele naufragou. Né? A maioria das narrativas diz que a pressa era tão grande, né, para que o navio ele fosse lançado ao mar, que alguns pequenos cuidados eles não foram tomados. E por incrível que pareça, um deles é o equipamento de vigia do navio, que ele não foi checado antes da partida do navio. E nesse equipamento existia um utensílio, né, os binóculos, nos quais os observadores da guarda da gávea
ficavam olhando à noite. Não existia, a navegação por radar na época, então era tudo visual. Então à noite subia até a Gávea 2 observadores e lá eles ficavam observando à frente para informar a cabine de comando do navio. Dentre essas narrativas, também se diz que os proprietários da White Star Line, eles queriam uma pompa tão grande para a chegada do navio dos Estados Unidos, que eles pediram que o comandante navegasse a velocidade total do navio. E a gente sabe que, para aqueles que dirigem, não vamos falar aqui de navios, porque se tiver alguém aqui talvez saiba, que quando a gente está em alta velocidade, qualquer atitude ela vai ser difícil de ser tomada com sucesso. Outros dizem, que a arrogância do comandante em não atentar para os alertas de que havia icebergs nas águas de navegação naquela noite também contribuíram. Mas, haja vista qualquer um desses fatores, qual a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos a uma conclusão bem simples, que não importa o quão a embarcação estivesse preparada, o quanto ela estivesse sido planejada, o quanto a tripulação ela fosse capacitada, uma tragédia ela aconteceu. E eu quero que vocês, com esse pensamento em mente, a gente atente para algumas coisas que nós vamos ler na Bíblia. No livro de 2 Timóteo, 1 Timóteo, desculpa, na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele escreve a Timóteo como mentor e como pastor, porque Timóteo ele estava agora com a incumbência de ser o líder de uma igreja que estava sendo formada. E para que vocês entendam o contexto do texto que nós vamos ler, Paulo ele escreve essa carta a Timóteo porque o principal problema de Timóteo na época era com a liderança da igreja que ele estava à frente. No livro de Timóteo, então, no capítulo 3 de 1 Timóteo, nós encontramos Paulo dando algumas recomendações a Timóteo. Em algumas traduções, o título desse capítulo ele está da seguinte forma: a qualificações dos bispos e dos diáconos. Em outros, a qualificações dos oficiais da igreja, mas isso não importa. O que interessa para nós é o texto que nós vamos ler. E lá nós encontramos o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. E aqui é aberto um parênteses, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça,
incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiros experimentados e se mostrem irrepreensíveis ao exercerem o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Vamos parar por aqui a leitura. Por que então Paulo ele dá essas recomendações a Timóteo? Porque como se não bastasse Timóteo estar enfrentando algumas doutrinas que estavam vindo de fora, não é? Ele também estava experimentando problemas com os líderes da igreja, porque afinal de contas ninguém faz nada sozinho. O pastor aqui, o pastor Rafael, ele não consegue trabalhar sozinho. É necessário que existam anciões trabalhando com ele, é necessário que exista um diácono-chefe, uma equipe de diáconos trabalhando com ele, é necessário que exista uma diaconisa-chefe, uma equipe de diaconisas trabalhando com ele. Nós temos um responsável pelo departamento de saúde, nós temos um responsável pela escola sabatina, nós temos aqui um responsável pelo departamento infantil, responsável pela recepção. Ou seja, nós temos aqui uma estrutura gigantesca, não é, como um navio, que ela precisa ser conduzida. Só que nós não podemos permitir que a nossa estrutura aqui gigantesca da igreja ela naufrage. E percebendo tudo isso, então é que Paulo ele escreve a Timóteo, dando essas orientações a Timóteo. Se vocês forem ver tanto a primeira carta de Timóteo como a primeira carta de Paulo a Timóteo como a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela vai seguindo sempre a mesma linha de raciocínio, ela vai seguindo sempre as mesmas orientações. Então, assim, irmãos, nós estamos aí prestes, a uma nova comissão de nomeações. Comissão de nomeações onde novos oficiais serão escolhidos. Uma nova tripulação para esse navio ela será escolhida. E quando eu digo tripulação, não são todos aqueles que vão navegar no navio. A tripulação é aquela lá que é composta do comandante, dos oficiais, dos suboficiais, dos oficiais subalternos, dos marinheiros. Então toda essa estrutura ela vai ser escolhida novamente. Essas equipes elas vão ser escolhidas novamente. Mas os responsáveis pela escolha dessa nova tripulação não sou eu, não é o pastor. Os responsáveis pela escolha dessa tripulação são os próprios passageiros. Os demais membros da igreja, aqueles que por um motivo ou outro não estão trabalhando, porque não há lugar para todo mundo. Por isso que não existe cargo vitalício na igreja adventista. Por isso que existe a comissão de nomeações. Nem o nosso pastor aqui, o pastor Rafael, ele é vitalício. O pastor que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, foi o máximo, foi 5 anos e ele foi transferido. E olha, que quando chega 5 anos
É um absurdo de tempo quando dizem na minha terra. Mas os passageiros desse navio, eles estão sempre navegando. Os passageiros desse navio não trocam. Mas a tripulação, de tempos em tempos, ela tem que ser trocada. Aqui eu vou trazer uma experiência do exército, porque a gente tem que falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente domina. No exército nós treinávamos por uma coisa que se chama resposta muscular. O que é a resposta muscular? Mesmo de olhos vendados, não é saber desmontar um fuzil 762 e montar esse fuzil 762. Desmontar uma pistola 9mm e montar essa pistola 9mm de novo. A resposta muscular para, em uma determinada situação, agir da maneira correta. Mas muitas vezes, essa resposta muscular, ela falha. E quando a resposta muscular, ela falha, os danos colaterais, eles são enormes. Muitas vezes, a vida de alguém. E vocês sabem por que essa memória muscular ela falha? E aí eu já vou para o campo da ciência. Porque toda vez que nós nos habituamos a um determinado trabalho, nós nos habituamos a uma determinada rotina, o nosso cérebro ele começa a descansar. E quando ele começa a descansar, aí que acontecem os erros. Existe uma pesquisa feita que diz que 96% dos acidentes de viagem, eles ocorrem nos últimos 10 quilômetros da viagem. E você sabe por quê? Porque o cérebro está relaxado. E irmãos, nós somos seres humanos. Não é? O Alexander, se ele ficar muito tempo aqui trabalhando como ancião, vai chegar o momento em que o cérebro do Alexander vai relaxar. E mesmo inconscientemente, eu vou esquecer de um binóculo. Vocês estão entendendo a relação das coisas? Muitas vezes eu vou estar tão relaxado com o meu trabalho na igreja que eu não vou dar atenção para uma necessidade da Sônia, quem sabe? Quem sabe da Ângela, do irmão Daniel, de algum de vocês. Por isso é necessário que de tempos em tempos a comissão da igreja se reúna, seja escolhida uma comissão de nomeações e que a liderança ela mude. Eu já expliquei para vocês aí, e vou relembrar rapidamente, que essa mudança ela será necessária porque foram escolhidos por 2 anos, porque alguns cargos estão vagos e isso está causando um transtorno. Então, o melhor, assim, a comissão da igreja tomou uma decisão, passou para a igreja, para o plenário da igreja, o plenário da igreja aprovou isso, porque a comissão ela não aprova nada, ela apenas ela sugere, quem aprova é a igreja, de termos uma nova comissão de nomeações. Mas para que a igreja não tenha problemas como Timóteo estava tendo, é necessário que esses membros que sejam indicados por vocês, pelo plenário da igreja, cumpram alguns requisitos. Na história do Titanic, embora vários engenheiros estivessem envolvidos, vários profissionais da metalurgia estivessem envolvidos, ocorreram algumas falhas
né, algumas já ali ventiladas no que eu falei, que acabaram no naufrágio do navio. Irmãos, aqui parece assim um pouco assim violenta, vamos usar esse termo assim, a comparação que eu faço. Mas se fosse só a nossa vida física, não. O que está em jogo aqui na igreja é a nossa vida espiritual, é a nossa eternidade. Por isso, não é que essa mensagem ela não vai ser longa, ela vai ser bem sucinta, a gente já está caminhando para o final. É para que vocês saibam a importância do que vai se seguir daqui a uns dias. A eleição de novos oficiais para um ano de trabalho, aí para 12 meses de trabalho, talvez 24 meses, eu não sei o que a comissão de nomeações vai decidir. Mas é necessário, não é que nós não tenhamos pessoas arrogantes como o capitão do Titanic. É necessário que tenhamos suboficiais comprometidos, que não agem somente pela resposta muscular, mas que verifiquem se realmente não está faltando os binóculos para a vigia da gávea. São coisas, irmãos, que parecem duras, mas que a gente precisa se atentar como igreja. Porque vocês, como igreja, irão nomear, irão escolher quem vai trabalhar no navio. Quem vai estar junto com o pastor Rafael ali, o comandante do navio, de suboficial, quem vai ser o marinheiro, quem vai estar lá atento ao leme desse navio, quem vai estar lá na vigia da gávea, para ver se não tem nenhum iceberg à frente. E como que vocês vão ter sabedoria para escolher isso? Aqui eu já vou falar um pouco do estudo da psicologia. A sabedoria ela é algo que ela vem através do estudo e da observação. Vocês têm olhos, irmãos, para observar, mente para estudar a palavra de Deus e pedir a Deus sabedoria suficiente para que vocês possam indicar as pessoas corretas, e sabedoria suficiente também para que dessas indicações de vocês, a comissão de nomeações possa escolher também as pessoas corretas. E olhando do ponto de vista divino, e aqui eu vou usar o meu exemplo, porque eu estou atuando como ancião agora, não é o melhor qualificado aos olhos humanos. Peçam a Deus, irmãos, que Deus dê a vocês os seus olhos, a sua visão. Porque o melhor ancião, irmãos, não é aquele que prega bem, embora isso seja necessário. Não é aquele que é articulado, embora isso seja necessário. Vocês viram aqui quais foram as orientações de Paulo. Mas o melhor oficial da igreja é aquele que está comprometido com o exemplo de Cristo. Porque se essa pessoa estiver comprometida com o exemplo de Cristo, automaticamente ele vai receber os dons de falar, de articular, de conduzir a igreja. Então, irmãos, o meu desejo e a minha oração para cada um de nós essa manhã é que Deus nos dê a capacidade de observarmos e, através da direção dele, percebermos quais são os melhores nomes para serem indicados. Nós, como seres humanos, irmãos, nós temos a tendência
né, de aquela pessoa que eu simpatizo com ela, eu gosto muito da Ângela. A Ângela podia ser a diaconisa-chefe. Não é assim, irmãos, que funciona. Sabe? Minha esposa tinha que ser a diretora do departamento infantil. Não é assim que funciona. Deus nem sempre, e aqui eu vou parafrasear a Ellen White, não é? A escritora, Deus nem sempre escolhe os mais qualificados, mas Ele qualifica aqueles a quem Ele escolheu. Irmãos, entre os 12 apóstolos de Jesus, entre os 12 discípulos, o mais qualificado era Judas. Falava bem, inteligente, habilidoso. Fora ali Mateus, alguns mestres em teologia ali dizem que fora Mateus ali, provavelmente ele era o único que teria uma formação acadêmica superior. Então, assim, irmãos, pensem com o coração de Deus, pensem com os olhos de Cristo, porque, como eu disse, não basta apenas ser articulado, falar bem, nada disso importa. Eu posso ser muito articulado ao falar, posso pregar muito bem, mas aí eu não vou com a cara do Jorginho, né, Jorginho? Mas a gente se dá bem, é só um exemplo. Eu e o Jorginho nos damos bem, apesar de não concordarmos em muita coisa, né, Jorginho? Mas a gente se dá bem. Então, assim, irmãos, que Deus Ele possa nos dar sabedoria, nos possa dar entendimento e clareza de pensamento suficiente para indicarmos, sermos usados por Ele para indicarmos e escolhermos as pessoas certas. Porque, irmãos, se o nosso Titanic aqui, se o nosso transatlântico aqui, ele naufragar, não é a nossa vida física que está em jogo, é a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna. Que Deus Ele nos abençoe e nos guie. É o meu desejo e a minha oração essa manhã. Amém. Nós temos o irmão que vai cantar, não é? Mais um hino. E aí depois nós oramos para nos despedirmos.